Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Bom, um comprimido mastigável utilizado no tratamento de azia ou queimação decorrente da hiperacidez gástrica, ele contém em sua fórmula o hidróxido de alumínio. No quadro de hiperacidez gástrica, o hidróxido de alumínio reage com o ácido clorídrico presente no suco gástrico, minimizando o desconforto do paciente. Partindo-se de um comprimido mastigável que contém 300 mg com 80% de hidróxido de alumínio e sabendo que a reação apresenta 70% de rendimento, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade máxima de cloreto de alumínio produzido na reação em sua forma arredondada. Bom, então vamos lá. Olha só, pessoal. Basicamente, aqui ele está falando sobre uma reação que vai acontecer quando a pessoa está com uma queimação no estômago, tá? No estômago você tem um ácido clorídrico e aí a pessoa aqui ela está utilizando um comprimido para diminuir essa queimação. Dentro desse comprimido, vou colocar aqui como se isso aqui fosse um comprimido, o comprimido ele tem 300 miligramas de massa, tá? Dentro do comprimido você tem uma parte de massa que é a massa do hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é a base que vai reagir com o ácido clorídrico que você tem aí no seu estômago. Então, não é toda a massa do comprimido que é hidróxido de alumínio, apenas 80%. Quanto é 80% de 300 miligramas? 300 miligramas, né, é 100% da massa do seu comprimido. 80% disso é a massa em miligramas que você vai ter do hidróxido de alumínio. Então, você vai fazer uma regrinha de 3. O x vai multiplicar por 100 e o 80 vai multiplicar aqui por 300. Você pode cortar, né, 0 com 0 aqui para facilitar um pouco a vida. Então, o x vai multiplicar por 10 e o 300 vai multiplicar por 8. 300 vezes 8, x vezes 10 é igual a 10 multiplicado por x, e aí eu vou ter 300 vezes 8. 8 vezes 3 é igual a 24, e tenho dois zeros ali, então vai dar 2.400. Posso dividir por 10 dos dois lados da equação, 0 corta com 0, 240 dividido por 1 dá 240, aqui 10 corta com 10, vai ficar só x é igual a 240. Pronto, eu descobri que eu tenho 240 miligramas de hidróxido de alumínio, né? Era hidróxido de alumínio? Isso mesmo, hidróxido de alumínio que é o AlOH3, tá? Essa é a base que você tem dentro aí do seu comprimido. E ela vai reagir com ácido clorídrico, ó. AlOH3, que é a nossa base, vai reagir aqui com HCl, ácido clorídrico, para formar. Essa daqui é uma reação de neutralização, não esqueçam disso, tá? Professor, o que é uma reação de neutralização? É uma reação que acontece entre um ácido e uma base, né? Onde nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo com que a base reaja com ácido para diminuir a quantidade de ácido. Porque quando os dois reagem, eles vão formar, nesse caso aqui, sal e água. Na verdade, a reação de neutralização ela serve para isso, para formar sal e água. O sal que a gente vai formar aqui vai ser o AlCl3, que é o cloreto de alumínio. É como se eu pegasse o cloro e juntasse com o alumínio. Só que o alumínio ele sai daqui, ó, quando a gente dissociar essa molécula de base, ele vai sair com uma carga mais 3, Al3+. E o cloro sai com uma carga menos 1. Então, eu vou precisar de 3 cloros para conseguir acabar com essa carga que eu tenho aqui do alumínio. Então, eu vou colocar aqui já um coeficiente 3, tá? Ou no caso da hidroxila, nós temos 3 vezes esse grupo hidroxila, esse OH aqui. E esses 3 hidroxilas, elas vão se ligar com hidrogênio para formarem 3 moléculas de águas, que eu vou colocar aqui nos produtos já. E o que mais? Bom, basicamente é isso, né? Então, essa daqui é uma reação de neutralização, onde a gente utilizou uma base. Ó, vamos colocar aqui a nossa base, mais um ácido. Eles reagem para formar um sal, que aqui é o cloreto de alumínio, que é um sal, mais água. Tudo bem? Então, beleza, tá aí nossa reação. Agora a gente precisa do seguinte. Eu sei a massa que eu tenho do hidróxido de alumínio, tá? E eu sei aí o que mais?
Não sei mais nada, né? Só sei isso. Eu sei a massa do hidróxido de alumínio, eu vou ter que calcular aqui a massa molar do hidróxido de alumínio e calcular a massa molar de quem a questão quer descobrir a massa, né? Que no caso é o cloreto de alumínio. Vamos voltar ali para ver se é isso mesmo? Eu já fiquei meio esquecido. Ó, e sabendo que a reação apresenta 70% de rendimento, tá? Essa reação que eu vou fazer agora, ela tem 70% de rendimento. Já já a gente faz a correção em relação a isso. Assinale a alternativa que apresenta... Opa, vamos voltar um pouquinho mais. Ó, partindo-se de um comprimido mastigável que tem 300 mg com 80% de hidróxido de alumínio e sabendo que a reação tem 70% de rendimento, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade máxima de cloreto de alumínio. É isso mesmo. A gente quer saber a quantidade que a gente tem aqui do cloreto de alumínio. O que a gente vai fazer? Pegar a massa molar do cloreto de alumínio e pegar a massa molar que a gente tem aqui do hidróxido de alumínio. Como que a gente faz isso, professor? Primeiro, você vai calcular as massas molares deles. Eu vou fazer o seguinte, já eu recopio essa equação. Vamos colocar aqui, ó, AlOH3. Eu vou colocar primeiro o que a gente está fazendo, né? A gente vai calcular a massa molar. Então, ó, calcular a massa molar. E o que é massa molar? É a massa que você tem a cada 1 mol de uma molécula. No caso, eu vou calcular a massa molar das duas moléculas que eu vou trabalhar aqui na minha estequiometria, tá? Que vai ser o hidróxido de alumínio e o cloreto de alumínio. Para fazer esse cálculo de massa molar, bem facinho. Você só vai separar os elementos que você tem, alumínio, oxigênio e hidrogênio, e vai na tabela periódica pegar as massas atômicas de cada um deles. Tudo bem? Eu vou abrir até aqui uma tabela periódica para a gente. Vamos ver aqui, ó. Ela vai estar um pouco riscada, que eu acabei utilizando em uma outra aula, mas tá bom. Ó, vamos procurar as massas de cada um dos elementos que a gente tem. Temos aqui o alumínio, ó, a massa dele é 26,98. Eu posso arredondar essa massa aqui para 27. Temos o oxigênio com uma massa de 15,999. Vou arredondar para 16. Temos aqui o hidrogênio com uma massa de 1, tá? É 1,0078. Vou arredondar, vou deixar só em 1, tá? Aí o cloro está aqui, 35,446, que a gente vai utilizar o 35,5. Beleza? Ah, professor, mas pode ficar arredondando? Pode, não tem problema nenhum não, tá? Então pode dar uma pequena diferença no resultado final, só que aí é só você aproximar com o resultado, tá? Então vamos chegar aqui. Alumínio tem uma massa de 27, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. A gente vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos aparecem dentro da molécula. O alumínio não tem nada na frente dele, ele aparece uma vez. A mesma coisa para o oxigênio e para o hidrogênio. Só que no caso do oxigênio e do hidrogênio, eles estão dentro dos parênteses. E tem o número 3 aqui fora que multiplica por todo mundo que está dentro dos parênteses. Logo, eu vou ter 3 vezes o oxigênio e 3 vezes o hidrogênio. Embora dentro de um parêntese só tem um oxigênio e um hidrogênio, tá bom? Mas só para você saber, esse grupo OH está se repetindo 3 vezes. Então você vai fazer 27 vezes 1, que é 27, para o caso do alumínio, 16 vezes 3, que é igual a 48 para o caso do oxigênio, e 1 vezes 3, que é igual a 3 para o caso do hidrogênio. E agora, professor? Agora você soma tudo. Você vai pegar 48 mais 3 mais 27, que vai ser igual a 78. 78 gramas por mol é a massa molar que a gente tem aqui para o hidróxido de alumínio. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o cloreto de alumínio. Você vai pegar a massa do alumínio é 27, no caso ele aparece só uma vez. A do cloro é 35,5, só que ele aparece 3 vezes. Então 35,5 você vai multiplicar por 3, que é igual a 106,5. No caso do alumínio é 27 vezes 1, que vai dar 27 mesmo. E se você somar esses valores, né, vamos colocar aqui já o resultado, 106,5 mais 27 vai ser igual a 133,5 gramas por mol. Tá? Então está calculada aí a massa molar que a gente tem para o cloreto de alumínio e para o hidróxido de alumínio.
E agora? Agora a gente vai voltar na reação, ó, ácido clorídrico mais AlOH3, que vai formar o AlCl3 mais H2O. Deixando balanceada a equação, são 3 de água e 3 de HCl, né? Um de AlOH3 e um de AlCl3. Ah, professor, mas o que são esses números que você coloca aí no balanceamento? Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos e podem ser interpretados como número de mols. Por exemplo, 3 mols de ácido clorídrico reagem com 1 mol de hidróxido de alumínio para formar 1 mol de AlCl3 e 3 mols de água. Tudo bem? Basicamente seria isso. E aqui a gente sabe o seguinte, que a gente tem 78 gramas de hidróxido de alumínio por mol. Como eu tenho só 1 mol, você pegaria 78 gramas dele e multiplicaria por 1 mol. Então vai dar na mesma, vai dar 78 mesmo. Então você vai dizer que você tem 78 gramas de AlOH3, tudo bem? E com essas 78 gramas, você forma a massa molar que você tem do cloreto de alumínio, que são de 133,5 gramas por mol, mas ele também tem 1 mol, então você multiplica por 1, vai dar na mesma, tá? Aí você vai colocar aqui de AlCl3. Só que de verdade, a massa que a gente tem do hidróxido de alumínio, ela não é essa massa de 78 gramas. A massa do hidróxido de alumínio é a que você calculou aqui, ó. São 240 miligramas. E aqui tem um problema, né? Ela está em unidade de miligrama. Eu vou converter isso aqui para grama. É bem facinho fazer. 240 miligramas. Ó, vamos passar aqui para baixo. Eu só vou converter isso daqui, ó. Deixa eu marcar aqui. 240 miligramas são quantos gramas? A gente sabe que 1000 miligramas equivalem a 1 grama. Então é só fazer uma regrinha de 3. X vai multiplicar por 1000, né? Vai dar 1000 vezes x. E do outro lado, 240 vezes 1, que vai dar 240. Você passa o 1000 dividindo, você vai ter que x é igual a 240 dividido por 1000. X vai ser igual a 0,24. Então você tem 0,24 gramas nesses 240 miligramas, tá bom? Voltando lá para cima. Com 78 gramas que eu tenho aqui, ó, de AlOH3, eu formo 133,5 gramas de AlCl3. Isso são as massas molares dos dois, a gente só está relacionando uma com a outra. Agora eu vou pegar a massa que eu sei que eu tenho do hidróxido de alumínio, que é de 0,24 gramas de AlOH3. Essa é a massa que a gente tem dele dentro daquele comprimido que a gente calculou lá no início e eu acabei de converter para a unidade de gramas, tá bom? E aí você vai dizer assim, ó, com 0,24 gramas de AlOH3, qual que é a massa em gramas de AlCl3 que eu vou ter? Regrinha de 3 para descobrir. Agora o x vai multiplicar por 78 e você vai ter o 0,24 multiplicando por 133,5. X vezes 78 é 78 multiplicado por x. E 0,24 multiplicado por 133,5 vai ser igual a 32. 32,04, tá bom? E aí você pode fazer o seguinte, pega o 78 e passa ele dividindo para o outro lado. E aí você vai ter 32,04 dividido por 78. E dividindo esse valor por 78, você vai chegar no resultado de 0,41. X é igual a 0,41 gramas de AlCl3. Ah, professor, finalmente terminamos. Certo? Errado? Não terminou, não. Isso daqui, pessoal, eu vou recapitular toda a questão depois, tá? Para você não ficar tão perdido. Isso daqui se você tivesse uma reação 100%. Só que sua reação não é 100%. 0,41 gramas de AlCl3 você teria se 100% da reação ocorresse e virasse produto. Mas a gente descobriu lá atrás que, na verdade, o rendimento da reação ele é de 70%. Então, qual vai ser a massa em gramas desse produto que a gente vai ter
já que o rendimento não é 100%, regra de 3 para descobrir. Aqui, se você quiser, você pode simplificar também, tá? Cortar um zero com um zero aqui, tá? Ou você faz direto, não tem problema. Aí a gente tem 0,41 multiplicado por 7, que vai ser igual a 2,8, tá? E aí a gente vai ter x vezes 10 é igual a 0,41 multiplicado por 7. Aqui vai dar 2,8 e do outro lado a gente vai ter 10 multiplicando por x. Eu posso pegar esse 10 e passar dividindo para o outro lado e deixar o x isolado. 2,8 dividido por 10, x vai ser igual a 0,28 gramas de AlCl3. Tudo bem? Basicamente é isso. Agora sim, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Como eu dei algumas arredondadas lá em cima, tá? Esse cálculo ele pode estar um pouquinho desviado aí do gabarito oficial. Eu peguei aqui a questão, se não me engano, essa questão aqui é da Famevasso e o gabarito lá está como 0,24 gramas. O que não é problema, já que as outras alternativas, essa questão foi me mandada sem alternativas, tá? Mas eu procurei a questão oficial, ela tem umas alternativas lá, é uma prova fechada. E as outras alternativas são bem longe de 0,24. Eu acho que a mais próxima é 0,41. Então, desculpa, a resposta correta eu acho que é 0,26 que está lá. Pronto, agora não lembro, mas eu acho que é 0,26. Bom, basicamente é isso, a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Mas antes de eu terminar a aula de vez, eu vou dar uma recapitulada em tudo que a gente fez, porque você pode ter gostado da aula, mas pode ter ficado um pouco perdido, tá bom? Voltando rapidamente aqui, olha só. No início a gente sabia que tinha um comprimido, esse comprimido tinha 300 mg. Só que do comprimido, das 300 mg, apenas 80% eram de AlOH3, que é a base que a gente ia utilizar, o hidróxido de alumínio, para a reação com o ácido que tem no estômago, para diminuir essa acidez no estômago, aquela queimação, tá bom? E aí foi utilizado então o hidróxido de alumínio e a gente descobriu que a massa era de 0,24 gramas. O que depois, posteriormente, a gente foi fazer uma divisão por 1000, né? Para converter isso em gramas e descobrimos que isso era 0,24 gramas. Esse valor foi o valor que a gente tem que utilizar lá na estequiometria lá na frente, tá? Aí a gente veio aqui para equação química, né? A gente montou a equação que acontece entre a base e o ácido clorídrico, que é o ácido que a questão diz que tem no estômago, para que a gente formasse aí um sal, que é o cloreto de alumínio, e água. A questão quer saber a massa de cloreto de alumínio que você vai ter quando você reagisse com aquele 0,24 gramas de um comprimido. A gente fez a massa molar de cada um deles, dos dois que a gente ia comparar. Descobrimos que tínhamos 78 gramas de AlOH3 por mol e 133,5 gramas de AlCl3 por mol. Como pela estequiometria os dois são 1 mol, a gente usou diretamente os valores que a gente tinha aqui das massas molares e relacionamos. Onde eu disse que se eu tenho 78 gramas de hidróxido de alumínio, o nosso reagente aqui, nós produzimos do produto cloreto de alumínio 133,5 gramas. Só que a gente não tem 78 gramas de hidróxido de alumínio. De verdade, nós temos 0,24. Então, quanto eu teria produzido do meu produto? Descobrimos que teríamos produzido 0,41 gramas. Só que a própria questão fala sobre o rendimento dessa reação e diz que, na verdade, ela reage com um rendimento de 70%. Significa que, ao invés de todo a AlOH3 virar o AlCl3, só 70% vira. Então, a gente fez o seguinte. Falamos que 0,41 gramas de AlCl3 seriam produzidos se eu tivesse 100%. Mas como eu tenho 70% da reação, quanto eu tenho de verdade do cloreto de alumínio? Então a gente descobriu que essa quantidade é um pouco menor, é de 0,28 gramas. Bom, calculado isso, a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido passo a passo na resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais.
Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!